Bom dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja nos corações de todos os ouvintes da Palavra de Deus. Quem fala com vocês é o pastor Fábio, pastor da Igreja Evangélica Chamas Vivas sobre o altar. Eu quero trazer para vocês agora que se encontra no livro de Efésios 6, versículo 12. A palavra do Senhor diz assim, porque a nossa luta não é contra o sangue nem carne, mas sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas religiões celestes. Meus irmãos, eu quero falar com você a como vencer o desânimo quando você está na sua vida espiritual, como vencer o desânimo na sua vida espiritual. Eu quero dizer que a resposta está na própria palavra de Deus. Você sabe o que é que diz em Deuteronômio 25, versículo 17? Lembra-te do que fez Amaleque no caminho, quando saía do Egito. Como te veio ao encontro no caminho e te atacou na retaguarda todos os desfalecidos que iam após ti, quando estava abatido e afadigado, e não temeu a Deus. Quando, pois, o Senhor teu Deus te houver dado sossego de todos os teus inimigos em redor na terra, o Senhor teu Deus te dá por herança para possuíres. Apagarás a memória de Amaleque de debaixo do céu e não te esquecerás. Olha aqui uma das respostas bíblicas, não é? O povo hebreu foi muito humilhado por Amaleque. Amaleque, ele humilhou o povo de Deus ficou depressivo, afadigado, angustiado, mas Deus estava prometendo tirar o povo das mãos de Amaleque. E Deus disse, olha, será apagado da memória, vocês não mais lembrarão do que a Amaleque fez com vocês, porque eu estou trazendo ânimo para você, porque Amaleque só trazia desânimo, Amaleque só trazia destruição, Amaleque só trazia morte, mas o Deus Todo-Poderoso traz ânimo para os corações. Eu quero dizer, meus amados ouvintes, que o desânimo nos deixa às vezes frágeis, sujeitos aos ataques traiçoeiros de Satanás. Mas a palavra de Deus diz lá no livro de 2 Crônicas 15, 4 e versículo 7, diz assim, mas quando na sua angústia eles voltaram ao Senhor Deus de Israel e a buscaram, foi por eles achado. Naquele tempo não havia paz, nem para os que saíam, nem para os que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquela terra, porque a nação contra a nação, cidade contra cidade, se despedaçavam, pois o Deus os conturbou com toda sorte de angústia. Mas sede forte, e não desfaleça as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Deus permitiu que alguns que adoravam a outros deuses passassem por tudo isso, por conturbações, por perturbações, por momentos horríveis. Mas só que Deus escolheu um para liderar e para tirar esse povo dessas angústias, desses desânimos. E esse que Deus escolheu para liderar, Deus disse, olha, sede forte, não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Meu amigo, minha amiga,
a promessa de vitória para os que buscam o Senhor. Lutar contra o desânimo tem a garantia da vitória. É por isso que lá em Salmo 34:18 diz assim: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Você sabe o significado de quebrantado? Quebrantado indica uma pessoa que está debilitado, abatido. O significado de oprimido é uma pessoa que está apertado, molestado, afligido. Meu amigo, o abatimento e a aflição nos faz necessitados. Só o Senhor pode nos suprir. E neste texto, Ele promete estar perto dos necessitados. Se você vê em Isaías 42, versículo 1 até o versículo 9, não vou ler todo, mas vou ler aqui algumas partes dos versículos, diz assim, eis aqui meu servo a quem sustenho, o meu escolhido a quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir sua voz nas praças. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade promulgará o direito, não desanimará, nem se quebrará, até que se ponha em terra o direito, e as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Assim diz o Senhor, o Deus que criou os céus, a terra, estendeu, formou a terra e tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo, e que nela está o Espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo e a luz para os gentios, para abrir os olhos aos cegos e para tirares da prisão os cativos. Aqui está se referindo ao nosso amado Mestre Jesus Cristo, que viria. Palavra proferida pelo profeta Isaías, já relatando a vinda do Mestre Jesus. Se você vê no versículo 3, na linguagem de hoje, diz assim, não esmagará um galho que está quebrado, nem apagará a luz que já está fraca. Com toda a dedicação, Ele anunciará a minha vontade. Meus irmãos, o Senhor nos escolheu e não quer que desanimemos até que se estabeleça o seu reino na terra. Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Está lá em 2 Coríntios 4, lá no seu versículo 1. No versículo 8 do capítulo 4, ele diz assim, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados. Deus fala para não desanimar. No 16 diz assim, por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova dia a dia. Em 2 Coríntios 7, versículo 6 diz, porém Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Deus sempre tem uma palavra de ânimo. Em Colossenses, a palavra de Deus 3:21 diz, pais, não irriteis a vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Às vezes, quando os pais irritam os filhos por qualquer coisa, os filhos entram em depressão, ficam desanimados. E Deus não gosta de ver nós desanimados. Deus, Ele gosta de ver nós alegres, satisfeitos. Então, não sejamos nós a causa do desânimo dos filhos. Se você vê em 1 Tessalonicenses
capítulo 5, versículo 14, diz, exortamo-vos também, irmãos, para que admoesteis os submissos, consoleis os desanimados, amparareis os fracos e sejam longânimos para com todos. Ânimo, meu irmão. O ânimo vem do Senhor. Com Ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. O povo cobrou ânimo com a palavra de Ezequias, rei de Judá. Ezequias, em meio a uma carta ameaçadora de Senaqueribe, ele teve uma palavra de ânimo para o povo, porque ele confiava no Senhor. E aquele que confia no Senhor, ele tem sempre uma palavra de ânimo. O rei de Judá venceu, porque ele se animou esperando no Senhor. Salmo 27, 14 diz, espera pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifique-se o teu coração, espera, pois, pelo Senhor. Foi o Senhor que nos chamou, devemos nos alegrar, irmãos. Em João 16, 33 diz, eu vos tenho dito, para que tenham paz em mim. No mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nosso modelo é Ele que nos anima a continuar lutando, irmãos. O apóstolo Paulo, ele estava sendo levado para Roma para ser interrogado. Ele estava sendo prisioneiro de Roma. E o navio começou a ir a pique. O povo começou a se desesperar. O povo perdeu o apetite. Você sabe o que é que o apóstolo Paulo disse? Atos dos Apóstolos, você vai ver no capítulo 27, começando do versículo 22, você vai ver logo o apóstolo Paulo dizendo, mas agora vos aconselho, dizendo com minhas palavras, eu quero dar um conselho a vocês. Eu dizendo com minhas palavras, me representando agora a Paulo. Aí vamos supor, Paulo disse, eu quero dar um conselho a vocês. Eu quero dizer para você ter bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo, porque eu confio em Deus, que nada se perderá. Ninguém aqui vai se perder, a não ser o navio. Olha, ele poderia ele já estava sendo levado prisioneiro. Ele estava já sofrendo. E ele ainda teve uma palavra. Todo servo de Deus, ele tem que, mesmo passando pela prova que for, ele tem que ter uma palavra de ânimo. Ele tem que ter uma palavra de ânimo. É por isso que eu te digo, mulher, anima-te. Homem, anima-te. Você que está ouvindo o momento de sabedoria, é momento de você se animar. Porque o apóstolo São Paulo, ele trouxe uma palavra de ânimo para o povo do navio, que estava até sem querer comer. Mas ele diz lá no versículo 25 do capítulo 27, de Atos dos Apóstolos, ele diz assim, portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que do modo porque me foi dito. Ele estava dizendo que as palavras que ele estava falando ali não era dele não. Foi palavra que foi dita por Deus para ele. Ele disse esta palavra foi me dita por Deus. Arabastéria canto sobre andarai. Então o povo se animou com as palavras de Paulo. Diz assim no versículo 33 do capítulo 27. Todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. Então o povo tiveram vontade de comer. Às vezes você vai a uma igreja e a igreja, em vez de dar um alimento
um alimento forte para seus membros, então começa a contar derrota, começa a contar problema, começa a contar isso, contar aquilo. Quando nós vamos à casa do Senhor, é para receber uma palavra que vai animar. Você às vezes já está indo cabisbaixo, cheio de problema, a situação está cada vez pior na sua vida, e você chega lá, você vê alguém dizer, pregando uma palavra, que fulano está assim, que a doença está assolando toda a igreja, que tem isso, que tem aquilo, e que está faltando isso, que está faltando aquilo. Não, você tem que trazer uma palavra de ânimo, como o apóstolo São Paulo trouxe uma palavra de ânimo para aqueles que estavam no navio. E diz a palavra do Senhor de que eles, mesmo sendo incrédulos, eles deram ouvido às palavras do apóstolo Paulo. Eu quero dizer para vocês que às vezes estamos, porque nós nos colocamos, eu me coloco também, desanimado por situações que deveríamos estar felizes. Às vezes você está desanimado porque está faltando uma simples besteira na tua casa. Mas você já olhou que você tem 2 braços, 2 pernas, fôlego de vida? Você já olhou que você já chegou perto da morte e você hoje está vivo? Você já olhou que você já passou por situações que não era para você estar aqui na terra e você está? Você já olhou que tem pessoas que moram de crises e mesmo assim eles, para poder ganhar o dinheirinho deles, às vezes vai e fazem algum tipo de coisas para alegrar o povo, e o povo sorri e colocam as moedinhas? Você às vezes pode não ter a carne, mas ter o feijão e o arroz. E existem lugares, existem países aí que tem pessoas que não tem nada para comer dentro de casa. Não tem água para beber porque a terra é seca. Mas é um povo que quando o evangelho chega, eles recebem o evangelho de coração. Eles recebem o evangelho com alegria. Eles recebem o evangelho com satisfação. E com aquela satisfação que eles recebem o evangelho, eles anunciam. Eles recebem a Cristo dançando. Eles vão lavar a igreja dançando. Vocês já viram algum vídeo no YouTube? Irmãs africanas, irmãs lavando a igreja, limpando a igreja, cantando, dançando, feliz, fazendo aquilo ali com muita alegria, porque é para Deus. E para Deus a gente tem que fazer as coisas animadas. Não adianta você dar algo para Deus desanimado, porque se você for dar algo para Deus desanimado, é melhor que você não dê, porque Deus não recebe. Se você for dar alguma coisa para Deus, você tem que dar animado, com ânimo. Então, se anima, meu irmão, se anima, minha irmã. Tenha bom ânimo. Amém? Estamos chegando ao final do nosso momento de sabedoria por hoje. Querendo estar de volta amanhã, se assim Deus nos permitir, eu quero falar com vocês que nós continuamos construindo lá em Itapevi e damos uma parada porque precisamos fazer o dinheiro do material. O material custa 22.800 e eu quero pedir a ajuda de vocês para comprar primeiro agora o material. A mão de obra é 21 mil, o total é 43.800, mas eu acredito em Deus
de que Deus vai levantar um exército de pessoas que vai ajudar neste ministério, que vai ajudar nesta obra. Eu quero pedir a vocês que encarecidamente lance a semente de vocês na Caixa Econômica Federal, agência 3530, operação 013, conta 0000403963, dígito 4, Fábio Silva Nascimento. Quer falar comigo no WhatsApp? Você vai colocar 19989199513. É isto aí, que a graça do Senhor Jesus Cristo e o grande amor de Deus e as consolações do Espírito Santo esteja nos corações de todos os irmãos, e vocês dizem amém, graças a Deus.